Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, então, oi! Voltei para a gente voltar a ler segundo Nef, capítulo 3 agora. E dependente do tamanho, a gente vai ler um ou dois capítulos. Eu acho que só vai ser um. Mas enfim, como você tá? Espero que você esteja bem. Espero que esteja lendo o livro de Mormon. E está marcando as escrituras que você gosta. Porque eu esqueci nesses últimos vídeos, eu não vou mentir. Mas eu sempre tô fazendo na Bíblia, que eu tô lendo ela de novo. Mas a gente vai voltar a fazer no livro de Mormon também, tá bom? E é isso. Vamos fazer uma oração para começar? Com licença. Meu querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela internet, para estarmos aqui juntos para ler a sua palavra. Nos ajude a sentir o Espírito, a ler o livro de Mormon e aprender mais sobre esses povos antigos que tinham fé no Senhor também. Nos ajude a ter revelação e aprender mais. Em nome de Jesus Cristo, amém. A gente vai continuar lendo a declaração, né, as últimas palavras de Leí, o primeiro profeta do livro de Mormon, para seus filhos mais novos, porque ele tá dando uma bênção para cada filho, né? E a gente chegou nos últimos filhos e ele tá se despedindo. Então ele vai falar para o último, o mais jovem que ele teve Jacó e José no deserto, né? Então é bem legal a história deles. E é isso. Inclusive, Jacó, esse filho aqui, ele vai ser o próximo escritor. Quando acaba segundo Nef, vem o livro de Jacó. Então, é bem legal. Mas agora a gente vai ler sobre José, o filho mais novo. E fala assim. E agora fala a ti, José, meu filho mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te a luz. Se guardares os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar esta terra, que é uma terra muito preciosa para a tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos, e para a tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto, de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Então ele está dando uma bênção de que ele está revelando a José, né, que seus filhos descendentes, e isso é engraçado porque José já era uma criança, mas seus filhos vão pecar, mas ainda vou continuar a sua geração, hein? Relaxa. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito. E grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Então aqui Leí está falando sobre a casa dele de Israel, né? Então Israel teve 12 filhos, e a família de Leí, né? Jacó, José, Lamanumel, são descendentes de José, o irmão mais novo. Então eles descendem, né, de Manassés e Efraim, né? Especificamente Leí de Manassés. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias. Realmente. Inclusive, quando o livro de Mormon fala, portanto, José verdadeiramente viu nossos dias, ele está fazendo uma declaração sobre a Bíblia. E ele marca, né, com um azinho no comecinho. E a gente vai procurar a escritura aqui embaixo. E tá assim, ó. Gênesis 50, 24 a 38. Então, se alguém quiser ver, é só caçar essa escritura, tá bom? E obteve a promessa do Senhor de que do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, ou seja, ia sair daquele local, né? E não obstante seria lembrado nos convênios do Senhor de que os Messias lhe seria manifestado nos últimos dias com o espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz, sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou dizendo, o Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para fruto de meus lombos. Então aqui ele está falando sobre a delegação, porque eu estou pensando em delegação, essa palavra, a declaração que nós membros da igreja acreditamos sobre a casa de Israel e sobre esse livro, o livro de Mormon, de que ele foi escrito, porque quando José profetiza, inclusive, se eu não me engano também, Isaías profetiza sobre o ramo arrancado de Jerusalém, que seria lembrado depois dos últimos dias, ou seja, Jesus Cristo lembra de todos os seus filhos em todos os lugares, né? Não só em Jerusalém. Ele está falando especificamente deste povo que escreveu o livro de Mormon. Eles são judeus também, são filhos de Deus também, mas seus registros não entraram dentro da Bíblia porque eles já não estavam mais em Jerusalém, eles estavam em outro local. Então não tinha como os apóstolos terem pegado esses registros, eles têm colocado dentro da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Entrou em outro livro, em outras escrituras. E esse testemunho não pode ser perdido, sabe? Realmente, eu não acho errado a palavra
a frase, no caso, né? A Bíblia é suficiente, não precisa de mais. Realmente, eu não acho isso errado. Eu acho errado você acreditar que Deus não fez mais para os seus filhos. Você acreditar que Deus não vai mostrar mais pra gente. Se você acredita tanto nessa afirmação a ponto de excluir todas as outras coisas que Jesus Cristo fez, que inclusive João confirma que Cristo fez mais, que está na Bíblia, você não vai entender as maravilhas e a glória de Deus, sabe? Vai ser como Lúcifer, que coloca Deus em um tamanho, e se ele for maior, você não acredita mais nele, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar, mas enfim, é isso. E ele vai falar especificamente de escrituras que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu odeio editar, então eu falo isso e por dentro eu tô tipo, ai, que chato. Mas enfim, e ele vai falar algo muito importante agora. Ele vai falar sobre Joseph Smith. Vai falar assim, ó. Sim, José verdadeiramente disse, lá na Bíblia, né? Assim me diz o Senhor, um vidente escolhido eu levantarei eu do fruto dos teus lombos, e gozará de grande estima entre o fruto de teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhes será de grande benefício, levando-os a conhecer os convênios que fiz com teus pais. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E faloei grande a meus olhos, porque fará o meu trabalho. E ele será grande como Moisés, o qual eu disse que suscitaria para vós, a fim de libertar meu povo, o caso de Israel. E suscitarei Moisés para tirar teu povo da terra do Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Então, a palavra já foi declarada, que é a Bíblia, mas é agora um profeta, vai ser um vidente, né? Vai ser levantado para convencer os homens. E esse profeta não foi Jesus Cristo, né? Porque ele veio para expiar nossos pecados. É um trabalho muito maior. Esse vidente foi o que acreditamos que foi Joseph Smith, né? Então, esse é que vem o profeta nos últimos dias, né? Realmente, Joseph Smith, quando ele vai contar a história, que a gente vai estudar a história dele, quando ele tenta construir um banco, quando ele tenta fazer muitas coisas, nunca dá certo, porque Deus nunca chamou ele para fazer essas outras coisas, né? Ele não sabia nem mal escrever e ler, só para entender a situação de Joseph. Então, realmente ele veio só para testificar de Jesus Cristo como um profeta, né? Então fala assim: portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. Bíblia e livro de Mormon. E aquilo que foi escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que foi escrito pelo fruto dos lombos de Judá, serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também aos seus convênios, diz o Senhor. Então, realmente, quando a gente lê só a Bíblia, a gente vai ter muitas perguntas ou muitas interpretações de doutrinas diversas, né? Isso acontece já nas igrejas católicas e evangélicas, que não são doutrinas que não nos levam à salvação, mas são doutrinas que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que são falsas, porque não é verdade, não é falso, acabou. E o livro de Mormon, se a gente ler só ele, a gente vai ficar confuso também, porque o livro de Mormon fala muito sobre a Bíblia, fala sobre a palavra de Deus, sempre. Então a gente tem que ler essas duas escrituras juntas, e assim a gente vai entender a verdadeira doutrina do Salvador Jesus Cristo. Ele dá paz aos seus descendentes, né? E ele fala da paz aos seus descendentes, e não tá falando justamente dos judeus, tá falando aqui dos povos americanos. E é verdade, porque a gente, brasileiros, americanos, do sul, do norte, do centro, a gente estuda a história de nossos povos, a gente acredita que muitos foram dizimados, então a gente não sabe nem como era a nossa língua nativa. Mas aqui a gente aprende que todos os povos descenderam de um povo que conversava com Jesus Cristo, via Jesus Cristo. E tinha uma fé cristã muito, muito linear, né? Vamos dizer assim. E todos eles se separaram e criaram seus povos, mas todos têm uma natureza divina. Todos são filhos de Deus. Muito importante, porque isso faz a gente entender quem realmente nós somos, sabe? Não é... latinos descendem de povos indígenas e são um povo indígena que andava pelado e fazia isso. O povo asiático que era descendente de um povo lá. Não, os judeus que são os únicos que acreditam no Messias. Os africanos são um povo negro que ficava lá. Tudo história diferente. Não, todos fazem parte da mesma história sobre Jesus Cristo.
E continua assim: e da fraqueza será tornado forte, e no dia que minha obra começar entre todo o meu povo para restaurar-te, ao caso de Israel, diz o Senhor. E assim profetizou José, dizendo: Eis que o Senhor abençoará esse vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento desta promessa. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. Ou seja, o nome do profeta era José, e o nome do profeta que acreditamos é Joseph Smith, né? Joseph e José é a mesma coisa. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Sim, desse modo profetizou José: certo estou disto, como estou certo da promessa de Moisés, porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. E o Senhor disse: suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo, não lhe soltarei a língua para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Realmente ele não era, não sabia, não sabia escrever, não sabia falar muito bem, né? Ele era do interior. Nossa, eu falei com um sotaque muito estranho agora, enfim. Escrevi-lhe-ei, porém, a minha lei pelo dedo de minha própria mão, e preparei-lhe um porta-voz. E o Senhor também me disse: eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu farei escrever o relato do fruto dos teus lombos para o fruto de teus lombos. E o porta-voz dos teus lombos anuncia-lo-á. Realmente, a Sir Joseph Smith, muitos na história dele tinham escreventes, né? Começou com a esposa dele, Amy Smith, depois foi a Olivia Cowdery e depois teve muitos, né? Então, em volta de Joseph teve muitos escreventes, pessoas que tinham habilidade para isso. E as palavras que ele irá escrever serão as palavras que, em minha sabedoria, julgar conveniente que chegue a fruto de teus lombos. E será como se o fruto de teus lombos lhes clamasse desde o pó, porque lhes conheço a sua fé. E clamarão desde o pó, sim, clamarão arrependimento a seus irmãos, até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que seu clamor será ouvido, de acordo com a simplicidade de suas palavras. Que é o livro de Mormon. Por causa de sua fé, suas palavras sairão de minha boca para os seus irmãos, que são fruto de teus lombos. E a fraqueza de suas palavras eu darei força, em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com teus pais. E agora eis que meu filho José, desse modo profetizou meu pai de antigamente. Portanto, por causa deste convênio és abençoado, porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. E levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus com fé extraordinária para operar grandes e maravilhosas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. Aqui ele está usando 2, 3 vezes a palavra restauração. Isso é muito importante. E termina assim: e agora bendito és tu, José, eis que tu és pequeno. Ouve, pois, as palavras de teu irmão Nefe, e ser-te-á feito de acordo com as palavras que proferi. Lembra-te das palavras de teu pai, moribundo. Amém. Amém. É muito fofo, é muito legal. O 4 é bem pequeno, mas a gente não vai ler. Mas, cara, esse capítulo dá pra destrinchar muita coisa, mas eu acho que eu falei já é o suficiente, porque mostra uma base doutrinária que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, acreditamos, que realmente esse livro, ele é muito mais do que só... Peraí que tem um avião. Ele não veio só para falar sobre Jesus Cristo, né, porque temos muitos livros que falam sobre isso, mas ele veio justamente, a gente leu aqui, para fazer nós, que somos dessa terra, lembrar dos convênios que Deus fez com os nossos antepassados, lembrar que também somos descendentes dos filhos de Deus, somos literalmente seus filhos, que a história do nosso Brasil, nosso lugar que a gente está, nossa terra, fora de Jerusalém, também remete a Jesus Cristo. Realmente, a nossa fé não veio só dos judeus, ela é nossa também. Tá vendo a diferença de como as novas escrituras podem nos ajudar a sentir mais próximo de Jesus Cristo, né? Então eu deixo esse devocional com vocês, essa escritura, esse capítulo incrível que eu amo. Em nome de Jesus Cristo, amém. E é isso. A gente pode fazer uma oração para encerrar e outro dia a gente vem ler mais escrituras com vocês, ok? Eu vou fazer aqui, mas espero que você faça aí também de sua casa, viu? Com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, muito, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos dá. Nos perdoe pelos nossos pecados e nos ajude a ser melhores sempre. Nos ajude a ler e praticar as boas palavras que lemos em suas escrituras.
Nos ajude a ter mais fé, nos ajude a ser fortes perante os nossos inimigos, nos ajude a ter a alegria que os antigos tinham ao te seguir. Nos ajude a sentir mais a presença do Espírito e ande conosco, Senhor, nos ajude a ser essa luz que o mundo precisa. Nós te amamos e nos ajude a saber o que fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!